Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Martins, eu sou educador tecnológico e eu gostaria de falar com vocês sobre o uso de quadros brancos nas suas aulas online. O primeiro que eu vou mostrar para vocês, ele é chamado BitPaper. O BitPaper, ele é um site, você não precisa instalar nada. Então o endereço dele é bitpaper.io. Está aqui no topo, vocês podem visualizar. As barras de ferramentas dele são muito interessantes e muito simples ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo eu tenho uma barra de ferramentas, aqui na parte inferior eu tenho outra barra de ferramentas e do lado direito eu tenho outra barra de ferramentas. Essas opções que vocês estão visualizando aqui do lado direito, com esses números de 9, 10, esses números são quadros diferentes, como se fossem páginas diferentes daquele quadro que eu estou utilizando. Então, meu primeiro quadro no BitPaper foi esse quadro que vocês estão visualizando aí agora. Então, eu pude escrever nessa tela, vocês podem perceber que há uma certa fluidez naquilo que eu vou fazendo, e ele permite que eu faça esse compartilhamento de uma maneira bastante simples. Basta eu entrar no site BitPaper, compartilhar a tela com os meus estudantes, e em seguida eu já posso começar a utilizar, já posso começar a escrever. Quando eu começo a escrever no site, automaticamente os estudantes já vêm na tela. Aqui na parte inferior, deixa eu pegar um que está mais limpinho aqui, para vocês perceberem. Eu tenho uma paleta de cores, e ao clicar nessa paleta de cores que está aqui na parte inferior, ele me dá a opção de escolher a cor que eu quiser. Escolhendo a cor, eu também posso escolher a densidade, né? Aí a espessura da ponta dessa caneta. Então, quando eu faço isso, eu determino como vai ser a espessura da letra que eu vou escrever. Então, a gente precisa ter algum treinamento de analisar e experimentar mesmo, para que na hora que vá fazer as escritas, a gente tenha uma tranquilidade que não vai ficar aquela letra muito fininha, ou que não vai ficar aquela letra muito grossa, tá bom? Ele tem uma fluidez bacana, não fica dando aquelas travadas e de repente aparece um monte de letra, mais ou menos na velocidade que eu estou escrevendo é a velocidade que vocês estão vendo aí. Então aqui, essa primeira opção é a opção das cores, para eu selecionar as cores. Eu posso escolher também highlighter. O highlighter, ele é como se fosse, como eu posso dizer, um marcador de texto, tá? Então eu posso escolher caneta ou highlighter. As duas opções são disponibilizadas aqui para mim. Caso eu queira apagar o que eu escrevi, a terceira opção de ferramenta que eu tenho aqui na parte inferior já me dá esse recurso, que é uma borracha. E aí eu posso ir apagando parcialmente pedaços do que eu escrevi. Porque vocês vão ver que alguns desses quadros brancos, quando você clica, por exemplo, na pontinha da palavra, ele já vai apagar a palavra toda. Então esse aqui não, esse aqui permite que você vá apagando as palavras ou pedaços dessa palavra de maneira parcial, até você apagar tudo de acordo com o seu interesse. Uma outra coisa que eu tenho aqui na parte inferior, eu tenho um lápis, o desenho de um lápis, e quando eu faço a seleção desse lápis, ele permite que eu escreva como lápis. Mas ele tem duas outras opções, tem uma mais fininha, que é aquele do highlighter, que é o marca-texto. Então, por exemplo, se eu disponibilizar, eu colocar aqui dentro uma imagem, e eu quiser, ou colocar um texto, e eu quiser fazer o destaque para esse texto, é essa ferramenta que eu vou utilizar. E do ladinho dessa parte inferior, vocês podem ver que tem uma régua. E essa régua também pode ser utilizada dentro. Basta eu selecionar a régua. Então eu seleciono o lápis e seleciono a régua. Selecionando a régua, ele vai fazer para mim o cálculo dos graus. Então, para quem é professor de matemática aí, essa ferramenta é muito interessante, porque você pode colocar, por exemplo, as retas e fazer cálculos dos graus aí com os meninos, de modo que você possa ensinar, por exemplo, geometria. Desabilitando essa régua, eu tenho aqui de novo a borracha, deixa eu apagar aqui algumas coisas. Se você achar que essa borracha está com um tamanho não muito adequado, você pode fazer uma adaptação. Você clica aqui
nessa paleta de cores, e ao invés de selecionar a cor, aqui embaixo você tem Eraser Width. E essa Eraser Width é a forma que você tem de aumentar ou diminuir o tamanho da sua borracha, tá bom? Então eu costumo deixar aqui no meio, mais ou menos ali com 40, 42, o que eu acho que é suficiente, mas se você quiser aumentar, você pode aumentar de acordo com aquilo que for a sua intenção, porque às vezes você precisa de uma borracha maior, às vezes você precisa de uma borracha menor. Então, de acordo com o que você precisa, você vai fazendo essa adoção. Percebam que aqui eu estou com um quadro branco, e esse quadro branco, ele é pautado. Na verdade, ele é meio quadriculado, né? Tem pequenos retângulos aqui. Então, do lado esquerdo, na segunda opção do lado esquerdo, eu tenho um quadriculado. E esse quadriculado, ele se chama Backgrounds and Grids, ou seja, fundos e grades, que são os fundos que eu posso escolher para eu colocar aqui na minha tela. Então, com um clique, ele vai me dar opções. Então, por exemplo, eu posso escolher aqui fundos diferentes. Então, eu posso escolher um fundo verde, posso escolher um fundo azul e por aí vai. De acordo com a minha necessidade, eu faço a escolha do fundo. Posso escolher um fundo branco, posso escolher a cor da linha também, de acordo com aquilo que eu precisar aí, e posso também determinar qual vai ser a espessura dessa linha. Então, posso ter uma linha mais grossa, ou ter uma linha bem fininha, ou linha nenhuma, que é o caso que vocês estão vendo aí, quando eu escolho a opção 0. Essa determinação, você faz esse controle todo aqui. Você também pode escolher o espaçamento entre linhas, então o espaçamento vertical, e você pode escolher o espaçamento horizontal. Então você pode ter as pautas, né, mais largas e as pautas mais estreitas. Uma vez que você fez essa escolha, você pode clicar no botão Done, que está aqui embaixo, e isso vai ser aplicado ao seu fundo de maneira automática. Caso você queira aplicar isso a todas as páginas do seu quadro, porque o seu quadro ele vai funcionar como se fosse um caderno. Então, na medida em que você preenche a primeira folha do caderno, você vai criar uma nova página para que você consiga utilizar essa nova página. Então, essa nova página pode manter essa mesma pauta ou esse mesmo fundo. Eu gosto muito de colocar uma linha mais fininha, para ela servir um pouco mais para mim como orientação, e eu gosto também que essa questão do espaçamento vertical esteja no máximo. E o espaçamento horizontal aí depende da minha intenção, depende do tipo de aula que eu vou dar. Então aqui eu tenho já as coisas relacionadas ao fundo configuradas. A primeira opção que eu tenho aqui, ela me dá a opção, por exemplo, de fazer um upload de uma imagem. Então eu posso fazer um upload de uma imagem qualquer e trazer essa imagem para dentro da minha tela. Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem boa aqui. Vou trazer uma imagem de um print que eu fiz mais cedo. Vocês vão ver que ela vai ficar aqui dentro. E depois ela vai ser convertida a uma imagem que pode ser visualizada dentro do meu quadro branco. Essa imagem ela pode ser manipulada aqui dentro também. Então eu clico aqui no mouse, no botãozinho do mouse, o cursor do mouse, que é a seta para cima, essa seta verde, e aí eu posso arrastar essa imagem, pegando nas bordas eu posso diminuir o tamanho dessa imagem, posso transformar essa imagem no formato do meu interesse, e nessa borda que está arredondada, a borda superior direita, eu consigo girar essa imagem. Então vamos imaginar, deixa eu pegar uma imagem um pouquinho melhor aqui. Vou pegar uma imagem, por exemplo, de uma célula vegetal. E eu vou usar a imagem dessa célula vegetal para eu fazer com vocês uma demonstração aqui de como seria o uso dessa imagem aqui dentro. Porque eu percebi que essa que eu escolhi, ela teve uma página em branco. Deixa eu achar aqui, downloads, transferências, a minha imagem está aqui, está fazendo a conversão. Então agora eu vou poder
Se você, por exemplo, estiver utilizando seu livro didático, você pode ter imagens do livro didático para você utilizar aí dentro. Então, aqui eu tenho uma célula vegetal, e a célula vegetal tem a nomenclatura específica. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, no caso, eu posso usar aquele recurso do marcador para eu poder conversar com as pessoas, demonstrando aquilo que é do meu interesse. Eu escolho uma outra cor para o marcador e vou fazendo a interação sobre a imagem. Quando eu quiser mover a imagem, é bom perceber que a imagem vai, mas as marcações não vão, né? Se eu precisar girar essa imagem, eu posso girar essa imagem. Se eu precisar diminuir o tamanho dessa imagem, eu posso diminuir o tamanho dessa imagem. Mas, de uma maneira geral, uma outra coisa que eu posso fazer também é deixar a imagem aqui do lado e apenas apontar para a imagem, indicando ali o que eu estou demonstrando. Então, vai aparecer para as pessoas essa pontinha do mouse, um pouquinho clara até, mas que acaba funcionando para eu fazer a demonstração. Se eu quiser melhorar o zoom dessa imagem, ou arrastar a página para outra parte, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha terminado de usar essa parte superior. Eu vou clicar nessas setas para os 4 lados aqui na parte de baixo e vou arrastar. Então eu teria o prolongamento dessa página inicial, de modo que eu possa utilizar mais espaço. Se o zoom estiver muito grande, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja com o zoom numa situação não muito favorável. Eu posso recentralizar essa imagem clicando aqui. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja escrevendo cá embaixo. Se eu clicar no botãozinho do foco que está aqui nesta ferramenta, ele vai me permitir recentralizar essa imagem, voltando lá para a página inicial, como se essa página inicial fosse o centro. Caso eu queira, por exemplo, fazer desenhos com setas e por aí vai, eu tenho aqui embaixo uma ferramenta que me permite fazer os apontamentos, e aí eu vou fazendo as indicações de acordo com a necessidade, de acordo com o conteúdo que eu estou tratando. Aqui embaixo também eu tenho a opção Toggle Shape Library, que é uma biblioteca de formas. E aí aqui estão as formas. Vou fazer de novo. Para acessar essa biblioteca de formas, eu clico nessa setinha circular uma vez e a biblioteca de formas vai abrir. Então, por exemplo, se eu precisar inserir um cubo, basta eu clicar no cubo e, em seguida, desenhar o cubo aqui dentro, arrastar a imagem do cubo aqui dentro da minha tela. Deixa eu fazer subir aqui um pouquinho para ficar com a tela branca para eu mostrar para vocês. Se eu precisar fazer, por exemplo, um círculo, eu clico no círculo e, em seguida, dentro do meu quadro, eu já consigo utilizar esse círculo. E aí vale para todas as imagens. Tenho bastante imagens aqui, tenho setas, tenho imagens, formas geométricas, balões, tenho peças de xadrez, dependendo da sua necessidade, pode ser necessário que você utilize. Se você é professor de matemática, você pode querer utilizar os sinais aí, né, das operações matemáticas, e também tem coisas relacionadas à área da música, tem animais, então você pode selecionar, se você é professor de inglês, por exemplo, de espanhol, de línguas em geral, você pode usar essas imagens para se comunicar com seus alunos, com seus interlocutores aí, de acordo com o assunto que você está tratando. Isso é bem legal. Aqui para baixo tem várias outras coisas, aí vale a pena vocês darem uma olhada, tem alguns ícones também, de maneira geral, de forma que vocês conseguem ter muita informação disponibilizada aqui. Se você quiser que essa imagem seja uma imagem cheia, por exemplo, eu vou fazer uma estrela e ela está vazada. Eu posso clicar nesse primeiro botão aqui do lado superior esquerdo, Draw Field Shapes, e as imagens vão ficar diferenciadas, elas vão ficar imagens completas com a parte de dentro colorida. Então eu tenho essa opção também. Quando eu faço isso, eu posso voltar aqui na página inicial e clicar de novo no botãozinho aqui do cursor do mouse, e aí eu posso clicar nessas imagens e arrastar essas imagens e fazer a manipulação delas de acordo com o meu planejamento. Se eu faço uma seleção e incluo nessa seleção várias imagens, eu consigo arrastar essas várias imagens em conjunto, tá? E também consigo
organizar essas imagens nas partes diferentes que eu tenho aqui dentro do meu quadro. Consigo também redefinir o tamanho dessas imagens. Se eu pego individualmente, eu levo uma a uma. Se eu pego dentro de um conjunto, selecionando todas, simplesmente arrastando o botão do mouse, eu consigo levar todas. Então dá para fazer muita coisa com isso aí, né? Aqui embaixo, do lado esquerdo, eu tenho um botão com um telefone. Eu nunca utilizei, não tenho noção para que serve, tá bom? Mas quem quiser experimentar aí, depois me conte. E tem um botãozinho de um bonequinho, que é um botão que me permite compartilhar essa tela para permitir que os estudantes, por exemplo, possam conversar e escrever comigo. Provavelmente aquele telefone serve para conversar comigo. Então, por exemplo, se você vai fazer sua aula e você quer interagir com seus alunos, você simplesmente vai compartilhar esse link que está aqui com seus alunos, e os seus alunos vão acessar no computador deles e vão poder interagir com você, tá bom? Se você não quiser que eles alterem, você vai precisar bloquear, e aqui embaixo você faz o bloqueio. No caso aqui, eu não posso fazer o bloqueio porque eu não fiz o login numa conta do BitPaper. Você pode criar uma conta do BitPaper e ter acesso a essa função também. Deixa eu voltar no chat aqui para eu ver se tem perguntas, e aí vocês podem ir se manifestando, por favor. Deixa eu ver aqui. Exatamente, I. Souza, não sei quem é I. Souza, que diz o seguinte: importante essa observação sobre programas gratuitos, bem como sobre open source. Exatamente, os programas os softwares livres, né, que não vão ficar guardando as nossas informações, compilando as nossas informações para vender para outras pessoas. Isso é verdade, isso é essencial. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que fez algum comentário. Por enquanto não temos perguntas. Deixa eu evoluir então nas explicações relacionadas ao nosso BitPaper. Ele é bem levinho, pessoal, consome pouca banda de internet. Basicamente, você vai estar com a mesma impressão de estar navegando num site qualquer. Aqui na parte inferior, eu tenho uma letra T, e essa letra T é o menu das letras digitadas, como se fosse um teclado normal. E aí você pode se organizar digitando o seu texto. Você pode alterar também aqui a fonte desse texto. Então você tem aqui a fonte symbol, por exemplo. Você pode aumentar o tamanho dessa fonte, e quando você clica em Done, ele entende que o seu texto estaria pronto. Então você pode pegar esse texto, você ainda consegue manipular algumas coisas, né? Ele se transforma basicamente numa imagem. Você consegue manipular da mesma forma que você faz com as imagens e pode levar esse texto para a parte que te interessa. Nesse sentido, eu acho que vale muito a pena vocês experimentarem, porque esse recurso é um recurso bastante interessante, porque nem sempre a gente vai ter uma mesa digitalizadora que vai permitir a gente escrever à mão. Então, nesse caso específico, você poderia escrever utilizando o texto. Do lado direito aqui, finalizando esse menu, nós temos um símbolo de soma, a letra grega, né? Eu não sei o nome dessa letra grega, mas ela traz o quê? Equações matemáticas. Então, você, professor de matemática, você poderia escrever as suas fórmulas matemáticas utilizando esse recurso. Você clica nos símbolos matemáticos aqui, né, nas equações, e em seguida você clica no botão inserir, e aí a sua fórmula matemática vai ser inserida dentro da página. Fica uma letra bonita, bem interessante. Você pode mudar a cor dessa letra, caso você queira, né, colocar aí, por exemplo, numa cor diferente. Voltando aqui no texto das fórmulas matemáticas, você também tem acesso a equações, e aí você pode fazer a escolha dessas equações. Deixa eu apagar tudo aqui, para eu mostrar para vocês. Você escolhe a equação que já está, em seguida clica no botão inserir, e aí você vai ter a sua equação já direto na sua tela. Professores de matemática, professores de física, que precisam trabalhar com fórmulas, esse recurso parece ser bem interessante aí para vocês. Aqui do lado direito, eu tenho um botão que ele vai se replicar cada vez que eu aumentar uma página.
Então, por exemplo, aqui eu estou na página 2, mas se eu quiser navegar para a página 1, eu vou voltando aqui para a página 1 e vocês vão ver que do lado de lá não mudou nada, porque eu estou navegando dentro da mesma página, tá? Então é como se isso aqui fosse uma página gigante. No caso, aqui do lado, são páginas separadas. Então isso aqui, ó, onde eu estou nesse momento, é uma página única, e aqui do lado são páginas separadas. Por exemplo, se a gente comparar, fazer uma analogia aí com o caderno. Então aqui seria a página 1, por exemplo. A 2 seria essa página que eu fiz esses desenhos e utilizei a célula. A 3 é uma página que está em branco, prontinha para eu usar, e por aí vai. E aí você pode inserir quantas páginas você quiser. Do lado esquerdo, tem 3 pontinhos, 3 tracinhos, que me permitem fazer algumas coisas. Por exemplo, bastante interessantes, inclusive. Por exemplo, você tem aqui o botão New Paper, que é para criar um novo caderno. Que é para criar um novo caderno. Você tem o botão Save Paper. Então, se você fizer a sua conta, você vai conseguir salvar suas aulas e depois, na hora que começar a sua aula com seus estudantes, por exemplo, você simplesmente vai abrir aquela aula que já está salva. Você tem o botão também Create PDF, que é o botão para criar um PDF da sua aula. Então, por exemplo, para quem usa Google Classroom, ou para quem dá aula e tem grupos de WhatsApp com os alunos, grupos de Telegram, vocês vão poder criar esse PDF e depois simplesmente compartilhar com as pessoas. Você tem a opção de limpar a página. Você pode usar tanto o atalho aqui do lado, por exemplo, Shift S, Shift C, por exemplo, ou você pode simplesmente clicar aqui. Esse Toggle Full Screen é para alterar aí entre tela cheia e a tela no tamanho reduzido. Hide Toolbars é para você esconder as barrinhas de ferramentas. E o Shortcut Map é o mapa de atalhos. Então, o mapa de atalhos, quando você clica, você vai poder ter acesso a todos os atalhos que existem para você utilizar dentro do programa. Tem um User Guide aqui também, que é tipo um mapinha de uso dessa ferramenta. Tem o botão Sign Up e o botão Login. Então, você consegue criar sua conta para você utilizar, ter sua materialidade salvar seus PDFs. Deixa eu só fazer um teste aqui para vocês, que é o seguinte, vou lá na página 1, por exemplo. A minha página 1, ela está, a página 2, ou a 3, deixa eu ir na 1 mesmo, que era 1, tá aqui. Ela está bastante cheia, né? Então, tem 2 opções para eu apagar coisas nessa página. Aliás, 3 opções. Eu posso apagar com a borracha, normalmente. Eu posso clicar aqui nesses 3 pontinhos, e aí vai me dar a opção da lixeira, por exemplo. E aí, ele pergunta se eu realmente quero deletar a página. Então, nesse caso, seria deletar. Imaginando que eu estou usando um caderno virtual, seria mais ou menos como arrancar uma página desse caderno. Ou eu posso simplesmente Shift C, Clear the Page, limpar a página. E aí vocês podem ver que eu limpei a página. Vamos imaginar que eu tenha a necessidade de criar uma nova página. Eu posso clicar aqui do lado direito, clicando aqui do lado direito nos 3 pontinhos, eu clico no botão mais, esse botão de positivo, e aí eu vou adicionar uma nova página. Se eu clicar no botão dos 2 quadradinhos que eu tenho aqui, esse ícone me permite duplicar a página. Então, por exemplo, aquela página da célula, ela é a página 3. Se eu quiser duplicar, fazer uma outra página exatamente igual a essa, basta eu clicar aqui no botãozinho de duplicar página, e a minha página foi duplicada. Agora a página 3 e a página 4 têm a mesma informação. E por último, se eu clico nesses 3 pontinhos, eu posso navegar aqui usando a seta para cima e para baixo nas minhas páginas. Então, por exemplo, eu cliquei, naveguei e por aí vai. Aqui do lado direito eu tenho uma seta para a direita e para a esquerda, e essa célula é muito legal, é uma célula bastante útil, que ela me permite desfazer ou refazer as minhas ações. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui vários riscos, e vocês vão perceber que eu consigo desfazer vários desses riscos
de acordo com o meu uso aqui dessa seta para a esquerda. Então, cada vez que eu clico, ele desfaz um dos risquinhos que eu fiz. Se eu me arrepender e quiser voltar, basta eu clicar para a direita e ele vai refazer os mesmos riscos que eu fiz. Basicamente, essas são as ferramentas, os recursos que eu tenho dentro do BitPaper, que é uma ferramenta, a meu ver, da melhor qualidade, que permite fazer muita coisa legal com as pessoas, permite reproduzir um espaço, né, da sala de aula, que é o nosso quadro, que é o nosso projetor, que é o caderno dos meninos, aqui dentro dessa tela. Deixa eu voltar aqui no chat para eu ver se tem perguntas. Para compartilhar, o estudante tem que fazer o login? Não, o estudante não precisa fazer o login, Lilian. Para o estudante poder alterar e assim interagir conosco, ele precisa de um login? Não, não precisa de um login. Você está autorizando o seu estudante a compartilhar com você. A Val pergunta, podemos usar uma pena? Acho muito difícil a escrita somente pelo touch. Pode sim. Eu vou até tentar ligar a minha aqui, para vocês verem qual é a diferença entre escrever com o mouse e escrever com essa caneta. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. A caneta, ela é bom que a gente tem mais sensibilidade, né? A gente tem mais sensibilidade aos recursos dela. Parece que você está com a caneta mesmo. Então eu estou aqui com a caneta, deixa eu ver se já vai dar certo. Isso, eu estou usando a caneta agora. Então deixa eu criar uma página nova aqui. Por exemplo, nessa página. Esse movimento que vocês estão vendo é o movimento da caneta antes que eu toque na tela da minha mesa digitalizadora. Então é um movimento bastante simples. Você também tem na configuração da sua mesa digitalizadora, você tem a opção de controlar para a sua caneta ficar mais rápida, mais lenta, e aí você pode escrever com a caneta. Então, por exemplo, se você quiser fazer desenhos, eu sou muito ruim para fazer essas letras ou essas coisas retinhas, mas a caneta funciona bem, olha que legal. Ela é suave para escrever, tem algumas, não é o caso da minha, tá? Essa da Wacom, por exemplo, ela tem um sensor de sensibilidade ao toque, então se você pressiona a caneta muito, a caneta escreve muito. Se você pressiona pouco, a caneta escreve com uma cor um pouquinho mais suave, né? Então, na minha caneta eu configurei um botãozinho para ser o botão apagar, então estou simplesmente pressionando a caneta para trás e ela está apagando, e quando eu pressiono para escrever normalmente, eu consigo escrever normalmente. Então dá para fazer muita coisa interessante utilizando essa caneta. Já mostrei a mesinha para vocês, a mesinha que eu tenho é da Ten Moons, mas se vocês tiverem oportunidade de comprar, gasta um pouquinho mais e compra a da Wacom, que é a mais utilizada por professores, é a mesinha que os professores adoram, funciona bem. Terminei de dar a minha aula, eu vou aqui no botão do lado esquerdo e vou clicar em criar PDF. E aí, né, vou precisar de ter o meu login para criar o PDF. Tendo feito o meu login, na hora que eu clicar em criar PDF, ele já vai permitir que eu faça o download da minha aula em PDF. Eu posso fazer o download de todas as páginas, ou eu posso fazer o download de páginas separadas também. O BitPaper tem mais funções do que o Jamboard, gostei muito. Exatamente. O Jamboard, ele tem pouco recurso, ele é muito legal. O Jamboard existe há 8 anos. Pouca gente usava o Jamboard. E ele ficava disponível, escondido ali no meio dos aplicativos Google, mas com essa demanda por materialidade relacionada a aulas online, as pessoas começaram a utilizar. E daí a pouco, numa das alterações que eles fizeram no Google Meet, aí o Jamboard começou a funcionar lá também. Eu não vou falar do Jamboard aqui hoje, porque eu já fiz vídeo, já fiz live, inclusive, sobre o Jamboard, aqui no canal tem, vocês podem assistir. Mas é uma ferramenta bastante interessante. E o que é legal do Jamboard também é que ele é uma ferramenta que já está conectada
dentro da plataforma Google. Então, se você, por exemplo, é um professor que está usando aí Google Drive, Google Classroom e essas coisas, pode ser uma ferramenta bastante interessante para você aí que está trabalhando com isso, tá bom? Este vídeo é o segundo da série sobre o uso de quadros virtuais nas aulas online. Clique aqui em cima para ver a próxima parte. Um abraço.